E aí galera, eu sou o Henrique, eu sou estudante de medicina e esse é o canal Tutorial Medicina. A aula de hoje vai ser sobre anemia hemolítica autoimune. Se você está gostando dos nossos vídeos, por favor não deixe de se inscrever, de curtir e de comentar o que você está achando. Então bora para essa aula. E aí pessoal, começar mais uma aula então. A aula de hoje vai ser sobre anemia hemolítica autoimune. Eu sou o Henrique. E o que vai ser abordado hoje? O que são as anemias hemolíticas autoimunes e as duas principais, a por IgG e a por IgM. O que é então uma anemia hemolítica autoimune? É o tipo de anemia no qual o próprio sistema da pessoa vai acabar gerando a destruição das células sanguíneas. E lembrar então que essa anemia é um tipo de anemia hiperproliferativa. E depois eu vou explicar o que é isso. Quais são os dois tipos de anticorpos principais que a gente vai ter aqui? Seriam os anticorpos quentes e os anticorpos frios. E o que isso tem a ver? Os anticorpos quentes eles são representados principalmente pela classe IgG. E por que é considerado quente? É porque eles são ativos à temperatura corporal, geralmente entre 37 graus Celsius, mais ou menos. E os anticorpos frios, eles são principalmente representados pela classe IgM, e eles são ativos a temperaturas mais baixas e não tendem a estar tão ativos na temperatura corporal, é o que vai fazer a diferenciação principal deles. Começando então pela anemia hemolítica por IgG, que seria a anemia hemolítica por anticorpos quentes. Ela é o tipo mais comum, e a gente vai ter aqui anticorpos contra os antígenos dos eritrócitos, principalmente o RH e a glicoforina. Ela está associada a diversas condições, das quais a gente pode destacar aqui principalmente a leucemia linfocítica crônica, o lúpus, diversas infecções e linfomas, e drogas e medicações, principalmente a alfa-metildopa. Lembrar que 50 a 60% dos casos há associação com uma doença de base, isso é, depois que o diagnóstico é feito, vai ter que ser buscado a causa base dessa anemia. E quais seriam as principais manifestações clínicas? As manifestações típicas de uma anemia, como a fadiga, dispneia e a palpitação, elas estão em torno de 75% dos pacientes. A icterícia às custas da bilirrubina indireta, pela própria hemólise que a gente vai ter. A urina escura também por causa disso. E a esplenomegalia às custas da hemólise. Lembrando que aqui a principal local de hemólise seria o baço, pela predileção que os sinusoides têm, ali os macrófagos dos sinusoides esplênicos, pelo IgG. Isso é, ele tem uma alta afinidade um pelo outro e é ali que geralmente acontece a hemólise. Aqui temos duas principais manifestações que são bem claras. A síndrome de Evans, que seria a associação de uma PTI, a púrpura trombocitopênica idiopática, isso é, você só tem a trombocitopenia e mais nada, associado junto com essa anemia hemolítica por anticorpos quentes. E aqui um quadro típico de icterícia, né, que a gente consegue ver principalmente em mucosas e a própria pele do paciente está amarelada. E como é que é feito o diagnóstico então, Henrique? O diagnóstico a gente vai fazer a partir de uma suspeita, a gente vai ter que ver se é uma anemia hemolítica e se ela é imune ou não é imune. Como é que a gente faz o diagnóstico de uma anemia hemolítica? Principalmente pelo hemograma, reticulócitos, a aptoglobina, o LDH e a bilirrubina indireta e o esfregaço. A gente costuma ter uma anemia normo ou macrocítica, lembrando que o macrocítica ela pode ser às custas do reticulócito, que ele é uma célula maior, logo o volume corpuscular médio vai ser maior aqui. Os reticulócitos vão estar maior do que 2 no índice, isso é, vai indicar uma hiperproliferação, que é o que caracteriza essa anemia hemolítica, ela é hiperproliferativa porque ela tem um aumento de reticulócitos para tentar compensar essa lise que a gente vai ter. A aptoglobina baixa, que é característica também, o LDH e a bilirrubina também aumentados e a presença de esferócitos no sangue periférico. E como é que a gente diferencia uma anemia imune de uma não imune? Seria através do Cumbis direto. O que o Cumbis direto vai ver? O direto ele vê a ligação do antígeno com o anticorpo e a gente vai lançar dentro desse exame um anticorpo contra essa associação. Se esse anticorpo der positivo, a gente vê que o Cumbis direto é positivo, ao contrário do indireto que só vê o anticorpo no soro daí. Esse Cumbis ele vai tender a estar positivo para IgG ou para o C3D, que seria a parte do complemento, mas pode estar negativo para ambos. E é aí que a gente chega no diagnóstico.
O tratamento, como é que a gente trata? Os instáveis, a gente vai ter que buscar estabilizar o quadro com transfusão, suporte e a própria profilaxia para trombose, nesses casos aqui que é aumentada. E o específico, que é principalmente com corticoide, a prednisona em dose imunossupressora já, ou a associação de prednisona e rituximab, que muitos autores já advogam a favor disso. A gente vai ter que também suplementar o ácido fólico para esses pacientes, porque lembrando que eles vão ter uma sobrecarga medular aqui para tentar compensar a hemólise. No caso, vai ser utilizado bastante ácido fólico. E a esplenectomia, que seria o último recurso aqui quando a gente tem falha da prednisona ou da associação de prednisona e rituximab. Lembrando que o objetivo é deixar a hemoglobina maior do que 10. Até 50% dos casos eles vão recidivar no primeiro ano. E a gente tem uma eficácia bem semelhante entre a esplenectomia e o uso do corticoide. A única diferença vai ser que a esplenectomia é um procedimento totalmente invasivo. Então agora falando da anemia por IgM, né, os nossos anticorpos frios, que eles são ativos a baixas temperaturas e eles são contra principalmente os antígenos I ou Izinho, né, que seriam esses antígenos, principalmente o Izão, ele está presente em mais do que 99% da população. É um antígeno bem comum. Também está associado a diversas condições de base, e aqui é importante destacar a presença do micoplasma e do Epstein-Barr vírus, o micoplasma pneumoniae causador de pneumonia e o Epstein-Barr vírus da mononucleose. E outras características também seriam as próprias malignidades, as doenças linfoproliferativas, os linfomas, as leucemias, as doenças autoimunes, como já foi citado antes, e a própria macroglobulinemia. Quais seriam as principais manifestações clínicas? A anemia e icterícia, também geralmente após o quadro infeccioso, que é o que vai deflagrar aqui essa anemia, geralmente, né? Os fenômenos cutâneos, que são bem característicos dos sintomas do frio, que seria a acrocianose, que seria a cianose das extremidades, o livedo reticular, o fenômeno de Raynaud e a própria ulceração que pode acontecer devido à isquemia dessas partes. A trombose também pode estar implicada aqui nos quadros mais graves. E lembrar que esses fenômenos eles tendem a desaparecer quando a gente reaquece o paciente. Isso é bem importante para a gente diferenciar clinicamente um do outro, mas nem sempre é possível. Lembrar que aqui o principal local da hemólise é o fígado, isso é, porque principalmente por IgM aqui, e aí a gente vai ter uma ativação maior das células de Kupfer, que seria onde o fígado faz essa retirada dessas células, que é onde se liga com a IgM, né? Lembrando que a IgM ela é muito mais forte e fixador de complemento do que a IgG. Isso vai ser importante depois. Aqui temos uma apresentação de um livedo reticular do próprio fenômeno de Raynaud, que são característicos dos sintomas frios aqui. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico ele começa com uma suspeita, também a diferenciação como foi feito antes, toda a parte da anemia hemolítica, e aqui a gente vai ter um pouquinho diferente na diferenciação de imune ou não autoimune. A gente também vai ter que fazer o CUMBS direto e a titulação das crioaglutininas, que seriam esses anticorpos mais característicos do frio. Para o exame ser positivo, ele tem que ser uma titulação maior do que 64 a 4 graus Celsius, mas lembrando que geralmente nos casos ela vai estar muito superior a 64, essa titulação. E o CUMBS direto, ele vai estar positivo para C3D e por muitas vezes ele pode estar negativo para IgM ou até positivo para IgG. Nossa, Henrique, mas que confusão, por que vai dar isso? Lembra que eu falei que a IgM ela era muito mais fixadora de complemento do que IgG? Então, na hora que ela fixa o complemento, ela passa no fígado, o fígado retira a maior parte dessas células que estão grudadas com a IgM e o complemento. Só que na hora que ela sai do fígado, ela acaba reaquecendo. E lembra que quando reaquece, ele tende a se separar, ele tende a voltar ao normal. O complemento, ele se mantém fixado quando reaquece, mas a IgM, ela se separa. E aqui quando a gente vai fazer o CUMBS direto, a gente pode muitas vezes encontrar só o complemento fixado a essa hemácia. E aqui a gente vai associar a anemia hemolítica a essa relação com sintomas de frio. A gente vai ter o CUMBS direto, a titulação de crioaglutininas. Se isso tudo estiver positivo, você tem então o seu diagnóstico. E o tratamento, como é que trata?
Os instáveis a gente vai tratar do mesmo jeito ali, manter a estabilidade hemodinâmica do paciente. E o tratamento específico, a gente vai ser mais ligado a investigar essa causa base, seja uma infecção, seja as doenças linfoproliferativas ou as malignidades. Evitar o frio, que é o frio que deflagra os sintomas. Se a gente evitar ele, a gente não vai ter sintomas. E o tratamento muitas vezes ele é expectante, lembrando que a gente tem ali uma infecção por pneumonia ou uma infecção viral. Lembrando que as infecções virais a gente não tem um tratamento muito específico, a gente espera que o corpo mesmo se recupera. Tem que ver também a parte de propriedade térmica, porque muitas vezes os pacientes podem ser submetidos a procedimentos que vão ter um rebaixamento da temperatura corporal. Então, de modo a prevenir que a gente possa ter uma complicação durante esses procedimentos, é interessante que se faça essa propriedade térmica. E lembrar que aqui por IgM ela não responde ao corticoide e nem à esplenectomia, porque não faz parte da fisiopatologia da doença e até porque o baço não é onde ocorre a lise dessas hemácias, é principalmente no fígado, a gente não vai tirar o fígado dessa pessoa. Aqui é importante lembrar que a anemia hemolítica quente ela é muito mais comum. Para fazer o diagnóstico tem que ter o CUMBIS mais a comprovação de uma anemia hemolítica e o trata com corticoide, ao contrário da fria que a gente vai ter a exposição ao frio, geralmente em um público mais velho. E o CUMBIS pode ser negativo para IgM. E a causa base sempre ser investigada nessa anemia, porque geralmente ela está relacionada com uma causa base, né? Aqui são as referências que foram utilizadas para fazer essa aula. E um agradecimento especial sempre a SlidesGo, que é onde a gente pega os templates. E pelo vídeo de hoje é só isso. Se você continua interessado em saber mais sobre mais doenças, não deixe de seguir a gente no nosso canal, de se inscrever no canal e de curtir o vídeo para que mais pessoas possam ver ele também. E até a próxima!